Oi pessoal, tudo bem? Antes de me identificar como nome, idade, onde eu nasci, o que eu faço, eu gosto sempre de falar que eu sou um ser humano que tenho um processo aqui na Terra de evolução e que entendo que ele é interminável e eu vou continuar nesse estudo de compreender o meu ser e de compreender o que eu tô fazendo aqui e me comprometer com esse propósito, que é o que basicamente a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu quero agradecer por vocês estarem participando dessa palestra online, pelo convite, e vou me apresentar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, ou para quem já conhece, meu nome é Márcia Belo, no meu Instagram tá Marcinha Belo, né, para todos os íntimos. E eu tenho 29 anos, nasci no Rio e sempre conto um pouco da minha história, né? Não vou contá-la inteira aqui, mas eu vim de um processo muito intenso de desestrutura familiar desde pequena, com crenças, medos, doenças, impossibilidades. Mas isso para mim sempre foi colocado como um desafio. Eu sempre via isso como um desafio para poder aprender alguma coisa. Eu fui crescendo e comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, porque eu sempre quis criar uma independência e colocar isso na minha vida. Só que eu não tinha nenhum conhecimento de energia ou dessas coisas que a gente está falando hoje de autoconhecimento. Era muito do feeling mesmo, né, interno que o ser humano tem. Então, quando eu era adolescente, eu entendi um pouco dessas questões de energia, de seres de luz, de anjos, porque a minha família sempre foi espírita, católica, então tem essa questão de religião, né? Não do que é hoje falado sem ter essas identificações. E tinha mesmo esse feeling, né, que eu ia seguindo. Resolvi fazer engenharia, no meio da faculdade trabalhei, juntei um dinheiro e fui para a Austrália com 20 anos de idade e foi lá que eu consegui entender que o mundo era muito maior do que o que a gente às vezes enxerga, né? Eu consegui ver que eu poderia sim realizar um sonho mesmo não tendo condições, né? Onde as pessoas falavam que eu não tinha condições. E quando eu voltei, eu continuei trabalhando um pouco na minha área, só que aquilo não me fazia se sentir plena, eu não tinha uma vontade, uma motivação de estar ali, né? E eu queria buscar algo, eu sabia que tinha algo que era muito maior, mas eu ainda não entendia como. Então, esse é um dos pontos que a gente vai conversar aqui hoje nessa palestra, né? Como se conectar, como compreender esse mundo novo que tá chegando, essa nova era, né? E quem já está conectado com todas essas energias, como se manter nelas, como conseguir cada vez mais evoluir o seu campo vibracional, né? Aumentar o seu campo vibracional. Então, quando eu comecei nesse processo foi exatamente em 2013, quando eu tive uma doença muito grave e que eu realmente não tinha possibilidades na parte da medicina, né, tradicional, eles não viam essas possibilidades de cura, então eu comecei a buscar a medicina alternativa para tentar curar essa infecção que eu tive na região abdominal, que para os médicos eram diversos diagnósticos, mas eles não sabiam exatamente como me curar. E eu fui trabalhando essa questão de energia e fui me curando sozinha. E eu descobri, teve esse clique dentro de mim que eu precisava realmente começar a estudar isso a fundo. Demorei um pouco, ainda fiquei 1 ano e pouco vagando nesse processo, até que eu tive outra doença super rápida, que eu fiquei cega de um olho por um dia, e quando eu cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e falou: você não tá doente, você não tem nada, você precisa procurar uma yoga, uma meditação budista, alguma coisa que te leve a conhecer o seu corpo. E aí foi onde tudo começou. Então a primeira vertente que eu me conectei nesse mundo da energia foi a meditação Shambhala budista.
né? E aí, a partir desse ponto, eu ainda passei por alguns processos e sempre conto para vocês que em 2015 eu tive um grande baque na minha vida, que foi quando todos os pilares da minha vida se destruíram. Eu estava sem um relacionamento, muito doente, com a família desestruturada, sem dinheiro, sem emprego, não estava saudável, amigos super distantes, e aí eu me afundei. E foi ali que eu encontrei um grande impulso para poder subir e conseguir me conectar 100%. Então, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi o budismo. Eu me formei em budismo Shambhala para poder entender o ser humano, para poder entender o que era meditar. E a partir dali, eu fui recebendo sinais do universo, fazendo algumas terapias, recebendo livros de amigos, ganhando viagens para lugares muito importantes como a Chapada dos Veadeiros. E aí foi todo um processo onde eu fechei um ciclo de trabalhar em multinacional e comecei a estudar mais sobre o ser humano. Então me formei como coach, e aí fui estudando terapias de cura e fundei a Emana Project, que é a minha empresa hoje, que eu falo que é a empresa de todo mundo, porque ela é uma grande corrente de desenvolvimento humano. E onde eu fui trabalhando todo um processo de estudar sobre o ser humano em outros países. Resolvi sair do Brasil, ir para a Austrália e de lá viver uma vida nômade por quase 2 anos, vivendo na casa das pessoas em troca de atendimento e estadia, para poder entender o ser humano, fazendo cursos, conhecendo mestres, etc. Então, por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque isso é um processo. Né? Então o tema que eu vou abordar aqui para vocês é esse, como ser o coach da minha própria vida, ser o meu próprio mestre, porque todas as eras da humanidade a gente teve mestres, né? Jesus, Cristo, Buda, a gente teve muitos seres que trouxeram um conhecimento muito intenso e que está presente até hoje dentro de nós. Porém, essa nova era que a gente está entrando, que é a era de Aquários, que é uma era espiritual, que tem toda uma explicação por trás do que está acontecendo no nosso planeta, nós seremos os nossos próprios mestres, né? Cada um vai descobrir o Buda dentro de si. Então, a essência dessa palestra é falar para vocês como a gente consegue se conectar com esse Buda dentro da gente. Né? Como ser o próprio mestre, o mestre da minha própria vida, né? Então, hoje em dia a gente está com esse boom de autoconhecimento, onde todas as pessoas estão falando de energia, de healing, né? Que são as terapias de cura, do coach. E eu quero mostrar para vocês que o coach, ele é muito mais do que às vezes é falado nesses processos que a gente está estudando. O coach, ele é basicamente o mestre dentro da gente. E eu quero ensinar para vocês como começar esse processo ou como se manter nesse processo para não banalizar essa essência, né? Não distorcer essa essência. Eu não digo infelizmente, mas o ser humano precisa identificar as coisas, porque senão a gente não vai ter como se conectar com elas, né? Então, quando a gente fala, eu sou médico, eu sou terapeuta, eu sou enfermeira, eu sou um gerente. Isso é uma identificação, porque senão a gente não consegue se conectar com esse campo de consciência, né? De médico, de gerente, de terapeuta, de artista. Então, a gente precisa se identificar. E o coach, como as terapias de cura, vieram com identificações através de cursos, né, através de ferramentas para a gente se autoanalisar. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a até onde o nosso ego não nos limita a nos conhecer, né? Porque tem muitas coisas acontecendo hoje, gente. Todo mundo hoje está querendo se autoconhecer. Mas quais são as informações que estão vindo para vocês? Quais são realmente as ferramentas que estão te ajudando ou quais são os limites que
estamos colocando dentro de todo esse processo por conta de que o nosso ego fala, não, tá bom, você já sabe de tudo. Não, você não precisa mais se autoconhecer. Ah, não, faz esse bando de curso, aí depois você vai ser autossuficiente ou você vai conseguir se autoanalisar. Só que não. Existe aí uma grande diferença entre ser um coach e ser um ser humano, mestre da sua própria vida, e depois adicionar essas identificações como ferramentas para a sua vida e para a vida das outras pessoas, tá? Então, muitas das vezes, a gente se deslumbra com diversos cursos e a gente acha que a gente tem que largar até a nossa própria profissão para poder ser alguma coisa que na verdade não é. Na verdade, você vai estar adquirindo essa ferramenta para ressignificar a sua profissão. Porque lá no fundo você gosta do que você faz, porém você não está se encontrando nisso e às vezes a gente está indo buscar tudo só em uma coisa. Então o que eu quero passar aqui para vocês é como a gente se conhecer primeiro, né, se desconstruir e construir um novo ser, se manter na energia do novo ser e se aprofundar cada vez mais e ressignificar as nossas coisas e ver o que realmente já não vale mais, né? Que já tá no padrão velho, e o que realmente vai ficar e vai ser restaurado e vai se manter ali, né? Então eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês, muito importantes, do que eu quero falar durante essa palestra, sobre um pouquinho da física quântica, como ela interfere, como ela está sendo falada hoje, campos de consciência, cura energética, enfim. Então eu vou começar aqui pela primeira parte, quem quiser anotar no caderno essa primeira parte da palestra, é como começar. Tá, vamos supor que eu sou um ser humano, que eu sou cético, tá? Zero conheço sobre essas coisas, e aí vem um amigo meu e fala assim, mas vamos num grupo de meditação? Vamos fazer uma aula de yoga ou vamos numa palestra de física quântica? Vamos falar sobre a nova era. E eu sou a pessoa cética e falo assim, isso é besteira, nossa, isso daí, pelo amor de Deus, não quero. Aí um belo dia eu sinto uma vontade de me conectar com esse tipo de assunto. E eu vou. E eu começo a descobrir que isso é legal. Eu começo a sentir que isso tá valendo a pena, isso tá fazendo uma diferença na minha vida, mas eu não sei identificar a razão, o motivo no qual isso tá mexendo comigo. E aí eu começo a ver todos esses cursos, essas pessoas falando disso, e eu fico mais perdido, porque eu falo assim, gente, mas por onde eu começo? Essa é a grande questão. Muitas pessoas começam fazendo diversas coisas e acabam se perdendo nessas diversas coisas. E outras pessoas não. Outras pessoas elas conseguem discernir o time delas para cada coisa. Mas eu quero passar aqui para vocês quais são os passos mais simples, didaticamente falando, para que eu consiga me conectar com tudo isso. Tá? Eu já falo de quem já está nesse processo. Primeiramente, o que eu vou sentir? Quando eu começo a me transformar, a querer me conectar com isso, a despertar, esse é o despertar. É quando tudo começa a fazer sentido, quando eu quero começar a olhar o meu corpo. Eu vou sentir uma inquietação, uma coisa assim, não tô gostando disso, isso não me faz mais bem. Eu era uma pessoa que saía muito para tal lugar e agora eu tô zero vontade de fazer isso. Tô com uma vontade de mudar de lugar, de viajar para um lugar diferente, fazer um curso diferente, conhecer essa pessoa, ler esse livro. Essa é a energia que eu chamo de inquietação. É aquilo que fica ali borbulhando, falando pra você, sai daqui, vai ali. Então pega isso como uma coisa positiva, porque é algo que tá querendo te dar um impulso. Sentimentos diferentes do normal. Então eu era uma pessoa que eu tinha um sentimento, eu era muito fria, ou era um cara um pouco fechadão, ou era uma pessoa assim, muito prática, né? E eu gostava de ser prática, eu achava isso maravilhoso. Eu sou uma pessoa prática, né? Porque a gente se intitula às vezes de coisas e a gente cristaliza isso, como se a gente não pudesse ser não prático, né? Então,
eu começo a sentir coisas diferentes. Nossa, mas eu nunca senti isso. E é óbvio que a mente sempre vai colocar uma razão. Ela vai querer que você identifique aquilo. O que é esse sentimento? Se não é raiva, se não é tristeza, se não é depressão, se não é sofrimento, o que é isso? Não sei, e continuo não sabendo. Vocês não precisam saber o que é. É a mente querendo falar qual o motivo para ela identificar, e aí ela consegue racionalizar aquilo e criar até uma conta matemática. Você está sentindo isso por causa disso, é isso, então toma esse remédio. Pronto. Não. Esquece, tá? Vocês vão começar a sentir essas coisas, né, diferentes. Então deixa isso vir, porque isso tá tentando te trazer alguma coisa. Fiquem vigilantes e atentos ao que vocês estão sentindo. Mas deixa que isso consiga te transformar, te impulsionar para essa nova fase. Então a gente começa a sentir essas coisas. E aí, a primeira parte que eu indico para quem está começando essa autoanálise é realmente conhecer o antigo. Conhecer o antigo. Então, o que é isso? É conhecer todas as minhas sombras, todos os meus medos, me reconectar com a minha infância, com o meu passado. Então, muitas das vezes, a gente quer começar um curso novo de cura, quer começar a meditar, quer fazer yoga, quer estudar sobre física quântica, quer fazer uma viagem espiritual, só que a gente não olha para trás por pelo menos um período da nossa vida. A gente ignora isso. E é muito importante que a gente olhe um pouquinho para esse nosso passado, só para a gente recapitular tudo o que eu recebi durante todo esse processo da minha vida. Então, quando eu falo isso, é realmente pegar um caderno e escrever. Desde que eu me entendo por gente, eu nasci em tal lugar, meus pais eram assim, conversavam assim comigo, eu tive isso, né, estudei em tal escola, minha família era assim, meus amigos, eu fui crescendo nos meus relacionamentos. É você contar um pouco da sua história para si mesmo e descobrir da onde vêm os padrões, se eu sofri algum impacto emocional na minha vida, né? Tentar mergulhar nesse passado e entender o todo, né? Da onde vem muitas dessas crenças que eu trago hoje, tá? Mas sempre no campo do amor, sem estar no campo do julgamento. Então foi o meu pai que fez isso, é por isso que eu sou assim. Não. Sempre olhando pela história, porque o seu pai, sua mãe, sua família, relacionamentos, todas as pessoas que estiveram na sua vida, elas também sofreram crenças e medos e bloqueios e impactos emocionais, e por isso elas agiram daquela maneira, né? Então tem todo aí um processo onde muitas pessoas agiram por conta de verdades e crenças distorcidas da sociedade, tá? Que a gente traz também até de outras vidas. Então, se eu tentar pelo menos compreender o antigo, eu começo a me desconstruir. O que é a desconstrução? A desconstrução é eu começar a perceber que todos os meus atos, né, todas as minhas ações fazem parte de situações que eu vivi, e a gente pode captar dessa vida, que fica mais fácil por enquanto, né? Fica para outra palestra um dia sobre vida passada. Mas perceber da onde essas situações, como elas foram se cristalizando em mim. Quais eram as frases que os meus pais falavam, como eles agiam, como que eu me sentia, como que foi o meu processo de crescimento. Eu reprimia as minhas vontades, eu era uma pessoa muito livre, o que eu sinto hoje, como eu ajo hoje, isso me faz bem? O que eu quero destruir, né, e transformar e alinhar dentro de mim? Eu sou uma pessoa muito invejosa, sou uma pessoa muito quieta, sou uma pessoa muito... eu me intitulo uma pessoa muito forte, resistente. O que as pessoas acham de mim? Vão fazendo esses questionamentos. Isso é se autoanalisar de primeiro passo
para uma desconstrução. E aí eu indico muito que depois que vocês fizerem essa autoanálise, e aí eu falo em 3 tipos de exercício. Ou você escreve toda a sua vida, vai se questionando, ou você grava áudios, isso vale muito a pena, grava áudios contando a sua história e depois você se escuta, né? Faz uma autoterapia por uma semana. Todo dia você grava áudios de meia hora, 20 minutos ou 1 hora, se você fala muito. Toda semana vai gravando um áudio e se escuta e anota o que você falou, né? Dá pra você fazer até 1 vez por semana, como se você estivesse fazendo uma terapia. E aí, Marcinha, funciona? De repente, eu já faço terapia. Eu posso ir lá na terapeuta e tá mais atento ao que eu falei. Legal! Só que aqui eu tô ensinando vocês a se autoanalisarem. Então, o processo de você se ouvir é muito mais intenso, tá? Você pode gravar esse áudio ou você pode até realmente se gravar em vídeo e ir falando para você ver até como que você olha, como que fica o formato do seu rosto quando você fala de alguma cena do seu passado, tá? Isso é você se escanear, você se autoanalisar. Uma outra dica para um próximo passo é você começar realmente a procurar meditações, entender o que é meditar. Então, meditar, da origem que a gente entende sobre a meditação, né, de se iluminar, onde você fica num estado de presença, observando a sua respiração, ok, sim, mas meditar não é só isso também. A meditação é você estar presente em todos os momentos, né? Você está presente no momento em que você está se alimentando, tomando banho, lavando a louça, lavando a roupa, trabalhando, escrevendo um e-mail, vendo um filme, ouvindo um som. Isso é meditar também. Está presente ali naquele momento, você está fazendo aquela tarefa. O que acontece hoje é que a gente quer ser multitarefa, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente acaba não fazendo tudo, né? Então a gente começa, vai pro meio e não termina. Aí a gente já começa, vai pro meio e não termina e a gente entrelaça todas as tarefas e acha que a gente está sendo super proativo. Só que isso desalinha totalmente nosso corpo, principalmente essa parte aqui da digestão, que são os nossos chakras inferiores, tá? Então, quando você começa e não termina, você desalinha o seu corpo e cria a ansiedade. E cria todas essas doenças dessa nova geração que trazem a gente um impulso de impaciência, né? De imediatismo. Então, o primeiro passo é saber estar presente, começar, fazer o meio e terminar. Isso é meditar também, é você estar presente ali. Agora eu vou ficar 1 hora respondendo meu WhatsApp, eu vou responder 1 hora meu WhatsApp. Eu vou tomar meu banho, vou tomar meu banho. Eu vou comer, eu vou comer. Eu vou beber água, estou bebendo água, estou fazendo exercício, né? E começar a buscar esses tipos de meditação. Então, aqui eu vou dar algumas dicas. Grupos de meditação são muito legais também. Sons de cura. Hoje tem vários sons de cura super legais que a gente consegue baixar no Spotify, no YouTube, onde você pode deitar um pouquinho por 10, 15 minutos e ouvir o som de cura, que é uma meditação ativa. Né? Ler um livro, né? Livro sobre meditação, ir em palestras. Quando você começar a fazer isso, né? Você já está se entendendo, você vai começar a se conectar, né? Esses processos vão trabalhar essa destruição desses padrões antigos e você vai no seu tempo, tá? Já sabe ali que o processo tem um tempo, então você vai com paciência. E uma outra dica muito importante, então, que eu tô começando a entender um pouquinho sobre isso, tô lendo alguns livros, vendo alguns vídeos no YouTube, enfim, vai até onde as suas ferramentas conseguem chegar, tá? Nesse começo, com calma. Se abra para esse novo, né? Então, você vai se abrir, você vai começar a conhecer todos esses processos, você vai começar a se abrir para tudo isso. E uma das coisas principais é humildade. Então, você vai começar a conhecer algumas coisas, ler uns livros, conversar com algumas pessoas,
Só que muitas das vezes a gente entra no campo do julgamento. Ah, isso daí eu já conheço, isso daí eu vi na palestra passada. Ah, tá, isso daqui eu não preciso ouvir. Ah, acho que já tá bom, acho que eu já me conheci. Só que sempre a gente tá se conhecendo. Esse é o grande perigo do que tá acontecendo com terapeutas, com profissionais que cuidam dos outros seres humanos. E, gente, eu falo isso com muito carinho e muito amor, porque eu já passei por isso, por essa experiência, e quando o meu ego falava mais alto no começo do processo, e ele falava não só, ah, você já aprendeu, ele falava também, ah, não, você não aprendeu o suficiente, né? Porque tem os dois lados. Eu comecei a realmente escolher sempre o amor. Eu falava, não, eu escolho o amor e o meu propósito. Eu tô aqui pra isso. Eu vou dar tudo o que eu puder com amor. Eu ia pra esse caminho do meio. E sempre me abria pros cursos. Então eu nunca entrava num curso me identificando, ah, eu sou uma coach terapeuta. Não, eu sou um ser humano e eu tô aqui. Uma página em branco. Que venha o que tiver que vir. Então quando a gente começa a trabalhar essa humildade dentro da gente, as coisas elas ficam mais claras, elas não se distorcem, as informações conseguem chegar alinhadas, ok? Então se abra para esse novo com essa humildade, com essa paciência, tá? Sem entrar no campo do julgamento ou já tomar conclusões sem que o ciclo tenha se fechado naquele processo, né? E aí você vai captando, então imagina que você começa, quem tá começando agora, começou com uma caixinha de ferramenta, vazia. E tudo isso, desses processos que você vai começar a aprender, são ferramentas que você vai captando. Ah, eu quero essa daqui, desse eu quero essa. E você vai criando a sua caixa de ferramentas, modelada do seu jeito, tá? Olhando sempre de fora. Então eu não estou entrando para ser isso, eu estou entrando aqui para compreender isso e colocar isso na minha vida, né? E aí você vai acabar se aprofundando em algo, né? E isso vai te conectar cada vez mais para a sua jornada que é única. É muito importante a gente entender isso. Nós somos uma peça-chave nesse quebra-cabeça, tá? Você não é igual ao outro. Você é único, porém nós somos parte desse todo. Então ele é essencial e você também. Ela é essencial e você também, tá? Se cada um tá numa frequência, num processo, esse processo é de cada um, tá? Olhando pro seu e se curando, você consegue curar o outro também, né? Então às vezes a gente quer ajudar 30 pessoas. Eu quero ajudar todo mundo, eu quero atender todo mundo, eu quero fazer isso na minha profissão, isso aqui, e aí eu acabo esquecendo de me curar sempre, né? Então, gente, as pessoas se beneficiam do seu campo se você estiver alinhado. Você pode estar comprando um café no Starbucks, na fila do Starbucks, comprando um café, né? No caso, eu gosto de chai latte, né? A gente dá uma mudada. Você pode estar nessa fila e tem alguém atrás de você. Se você está alinhado com o seu propósito, com o seu compromisso de se curar, de estar bem e de estar se observando, não importa como você está se sentindo hoje, você está se observando, a pessoa vai ser beneficiada com o seu campo. Ela vai sair dali bem, ela não vai saber como. Meu Deus, mas eu entrei no Starbucks e me senti tão bem. De repente foi você e ela nem precisou conversar com você, né? Então às vezes a gente entra em alguns lugares, a gente começa a se sentir bem, tem uma pessoa ali do outro lado que está trabalhando a cura de si mesmo, né? Então esse processo você vai ajudar muito mais se você continuar se alinhando sempre, né? Essa primeira parte que eu tô passando para vocês, eu vou indicar um livro. Vou indicar esse livro que foi um dos primeiros que eu li, que me ajudou muito no processo de meditação, no processo de desconstrução. Então eu passei durante essa parte o exercício para vocês anotarem, fazerem a autoterapia, anotarem os seus medos, se questionarem um pouquinho. Então eu vou indicar para vocês o livro Shambhala, do Chogyam Trungpa.
Não sei exatamente como pronunciar o nome dele, tá, gente? É um pouco complicado, mas tudo bem, ele tá ali ciente disso. Então esse livro foi um livro que me ajudou muito, porque ele tem questionamentos, exercícios, e ele fala exatamente da profundidade da meditação Shambhala, que é uma das vertentes do budismo, né? Onde você medita, no caso, quando você aprende Shambhala, você medita de olhos abertos, olhando por um ângulo, como se você estivesse olhando o seu campo energético. Então é muito, muito legal. E eles têm no mundo inteiro templos e cursos, etc. Então esse livro pode ajudar vocês de primeira, nesse primeiro passo dessa palestra, tá? Então eu passei esses exercícios durante a nossa conversa, esse livro, e na próxima parte agora eu vou falar um pouco como se manter nesse novo campo, né? Já estou conectado, e aí entra para quem já está estudando sobre isso, quem já está no processo, e aí você também vai estar olhando esses dois lados, ok? Oi pessoal, voltando para a parte 2, né? Você já bebeu uma água, comeu seu lanchinho, né? Mas eu não falei muito não, né? Dá pra gente segurar aí mais um pouco. Bom, agora a gente vai falar nessa parte 2, né, da palestra, como eu já estou me conectando, eu já estou entendendo todo o processo, né? Já desconstruí muita coisa, não que você não vá desconstruir, né? Vai continuar tudo isso daí, porque o processo é interminável. Depois que a gente vira a luz, né? Desencarna, a gente, enfim, continua evoluindo, tá? Porque se o universo está em expansão, quem somos nós para não expandir? Né? Seria muito egóico da nossa parte achar que a gente vai parar de evoluir, só o universo vai continuar evoluindo, né? Então, mas eu estou no novo já, estou no processo de conexão, já estou entendendo muito mais coisas, estou no meu despertar. E aí existem alguns pontos que eu vou passar para vocês, tanto para quem trabalha com isso, como terapeuta, como coach, etc. E para quem está aplicando isso na sua vida profissional, em outras profissões, de outra forma. Enfim, tudo isso também engloba a nossa vida de ser humano aqui, dependente do que a gente faz, né? Primeiro ponto é desapegar do antigo. Então, existem alguns padrões, sensações, sofrimento, medos, crenças que ainda podem continuar no nosso campo energético, né? Já vou explicar isso para vocês. E aí, a gente tá lá no novo, praticando, fazendo as nossas coisas, se alinhando, enfim. E aí, quando eu falo disso, a gente continua se observando, fazendo o que a gente gosta, agindo com mais verdade, falando com mais verdade, trabalhando o alinhamento dos nossos chakras, né? Se alimentando bem. Tem todo um processo aí que eu vou falar nessa parte final da palestra. Aí eu tô lá me conectando e tal, e aí vem padrões antigos querendo me atacar, né? Que são as energias que às vezes ainda estão presentes no meu campo e presentes nas minhas realidades paralelas. O que é isso? São aquelas famosas vidas passadas, né? A gente tem, e isso também fica para uma outra palestra, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. Nós, seres humanos, vivenciamos muitas coisas nesse planeta e em outras realidades, né? A gente tem muitas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Não existe passado nem futuro. Existem realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, porque nós somos energia. Então tudo vai se transformando. Porém, todos esses registros, eles estão presentes no universo. Eles simplesmente não desaparecem. Então, quando a gente está encarnado aqui na Terra, ao mesmo tempo a gente tem as conexões com as energias dessas outras realidades que a gente já viveu, que são essas vidas passadas. E elas, por algum momento, elas podem nos influenciar, sim. Então, mas eu preciso saber da minha vida passada, eu preciso saber todas. Não, porque são muitas. Mas se você está se curando aqui, é o que eu quero deixar bem claro, gente. Lembrem-se da minha face falando isso pra vocês. Se você está se curando aqui, nessa realidade, você está curando, impactando todas essas realidades com o amor. Então, muitas vão se curando também e se alinhando.
Porém, nesse processo, né, existem desconstruções dessas outras realidades, dessas outras vidas. Então, algumas coisas acabam vindo à tona nessa nossa realidade. Tipo, pessoas aparecem do nada e causam na nossa vida e a gente não sabe por quê. Ué, mas eu tô num processo de conexão, vem uma pessoa e tenta passar a perna em mim, porque são energias que estão sendo liberadas dessas outras realidades. E às vezes essas pessoas que a gente fez algo ou que fizeram algo com a gente reaparecem para que essa energia seja liberada aqui, né, nesse plano. Então, muitas das vezes a gente vai passar por situações que a gente às vezes pode achar que tá tirando a gente do foco ou tá desalinhando, e na verdade são processos de limpeza. Por que o planeta tá nesse caos hoje, né? Política, toda essa questão de injustiças vindo à tona, de inverdades vindo à tona. Por quê? Porque para limpar tudo, a gente precisa destruir e viver um caos, que é essa destruição, que é liberar todas essas mentiras, essas coisas ocultas. Então, muitas coisas ocultas que estão no meu corpo, elas vêm à tona para serem liberadas e aí, tchau, se transforma em outro tipo de energia, é liberado, né? Então, a gente vai acabar, às vezes, repetindo alguns padrões, algumas crenças. Você fala, caramba, faz 4 anos que eu tô nesse processo e aí do nada me vem um medo de morrer, uma síndrome do pânico. São alguns padrões que às vezes podem aflorar, só que aí vem o despertar da consciência. Vem você que tá trabalhando com isso e observa de fora e fala, cara, calma, é isso aqui. Essa síndrome do pânico, ela tá aqui, ela pode ser um velho padrão, né? Um antigo padrão. E às vezes a gente não precisa nem identificar muito, que nem eu falei no começo do vídeo. Encontrar uma razão específica. Tá bom, ela tá aqui agora. Então ela não é minha, é alguma energia distorcida. Eu simplesmente libero ou olho para ela com amor. O que ela tá querendo me trazer? Qual é o sinal que ela tá querendo me trazer? Qual é a transformação dentro de mim que ela tá querendo me trazer? Como eu faço isso? Assim. Pergunta para ela, escreve para ela, manda uma carta para ela, fala com ela no áudio, pensa e conversa com ela, medita sobre isso, pega uns 5 minutos do seu tempo, né? Medita sobre isso. Antes de dormir, pede essa liberação, esse sinal. Qualquer forma de conexão é uma forma de cura, né? Então, até mesmo trabalho de cura energética, quem tem Reiki, quem tem Theta Healing, ou quem tem Magnifa Healing, ou quem tem qualquer tipo de healing ou conhecimento na terapia de cura, pode acessar essa informação com amor e trabalhar a liberação dela. Simples assim. Quem tem Reiki, que muitas pessoas têm Reiki, leva um Reiki situação para isso, né? E aí a energia te mostra o que ela quer, mas sempre estando atento. Então, nesse processo do novo, pode ser que apareçam essas energias. Um outro ponto importante é sempre se manter na energia. Isso é muito importante, gente. Então, eu tô no processo, aí eu saio de um curso super feliz. E aí, no dia seguinte, no meu trabalho, tem uma pessoa que olha pra mim, pra minha luz, porque eu tô com um campo vibracional muito alto, eu vou explicar um pouco pra vocês sobre isso. A pessoa sente, porque ela não tá nessa frequência. Então, o que vem? Vem aqueles seres que existem, essas energias que querem te atacar, que são da outra polaridade. Essas energias vão querer te tirar desse campo. E aí a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, mas você vai usar isso mesmo? Ai, nada a ver isso. Ai, olha só, toma cuidado, hein? Fica aí nesse negócio, aí não sei, muda, larga tudo, ó, toma... E aí começa um processo, né, de mente, que eu chamo da mente doentia, porque existe a mente sadia, né? E aí você começa, ai, mas é verdade mesmo, isso é tudo bobo. Né? Aí no dia seguinte desse curso acontece algum conflito e você fala, mas não era para não ter conflito? Pelo contrário, o conflito vem para tentar mostrar, para ver se você realmente está num campo alto,
né? Ou às vezes não, ou às vezes você começa a baixar esse campo e acontece alguma coisa. Então na hora é um ponto essencial, coloquem assim em caps lock no caderno de vocês. Observe-se e observe todas as coisas, nem que no momento você não observe, mas depois você, peraí, calma, eu tô sentindo isso depois que aconteceu tal coisa, né? Então, como me mantenho na energia? É exatamente assim, calma, eu tô sentindo tal coisa, depois que aconteceu isso, eu me senti um pouco assim. E não é nem o que eu falo, gente, de identificar muito. É você sentir um pouco, observar o processo. Ok. E aí, você mesmo sendo mestre do seu corpo, você pode comandar para o seu corpo. Eu comando ficar com a minha energia, eu comando me manter na energia. E me alinhar novamente com o meu propósito, com 100% luz e amor do meu corpo. Então, você volta na posição de conexão e aí você começa a sentir esse empoderamento. Cada vez mais que você empodera o seu corpo, né, de estar alinhado, cada vez mais essas energias não conseguem te acessar, né? Você acaba não sentindo tanto essa desestabilidade no processo. Um ponto importante e um parênteses para quem trabalha com energia, atende muito durante o dia, é sempre trabalhar a sua energia, limpar o seu campo energético após esses atendimentos e também se dar um tempo, né? Não se cobrar muito de querer atender 300.000 pessoas na semana, porque você também tem um campo vibracional que precisa estar alinhado. Então tem gente que quer fazer o mundo no dia, na semana, para atender, não sei o que, e fica cansado, e aí às vezes sente algumas coisas diferentes, e por quê? Porque você está absorvendo todas essas energias para o seu corpo, né? Fechem os campos depois que vocês atenderem, né? Ou mesmo quando você está com um amigo ou uma pessoa, uma reunião, está num conflito, se coloca depois na sua energia e fecha esse ciclo, ok? Eu libero e compreendo com amor e perdoo, ok? E me alinho novamente, tá? Então, se manter nesse campo alto te ajuda muito. E aí, o que ajuda também a manter? As meditações, uma boa alimentação, um esporte, porque o esporte te alinha, te faz liberar as coisas, né? Que seja uma corrida, um pilates, um yoga, uma natação, um esgrima. Gente, tem tanta coisa. Não vou listar tanto esporte aqui. Que seja um livro, quem gosta de cozinha terapia, né? Faz lá um bolo, faz a sua comidinha. Então, assim, tudo isso que faz com que você esteja conectado com o seu corpo, durante o banho, passa aquele esfoliante, aquele banho de ervas que você vai jogar no corpo e sentir que tá limpando. Isso te faz também manter no campo de energia, tá? Além da sua própria conexão. Manutenção do meu ser. Gente, o processo é interminável, tá? Então, o que eu citei aí atrás se conecta com esse ponto. O processo é interminável. Até a gente desencarnar dessa vida aqui no planeta, a gente está num processo de cura e evolução. Então, manutenção do meu ser. Eu tô me conhecendo e em equilíbrio, claro, né? Porque às vezes a gente fica muito bitolado nisso, tudo tem um equilíbrio. Mas o meu ser tá sempre em manutenção, tá sempre acontecendo alguma coisa na minha vida. Todos os processos e energias estão agindo. Então, sempre tá ali compreendendo que eu preciso, vai ter um processo, uma fase na minha vida que eu vou ter que me reciclar, que vai fechar um ciclo e abrir outro, que eu vou ter que me destruir e me construir de novo, tá? Sempre. Então eu não me desconstruí uma vez e me construí uma vez, não, eu vou estar sempre nesse processo por períodos da minha vida,
né? Quem estuda numerologia sabe que na numerologia a gente também conhece os números das fases da nossa vida. Vai ter fase da nossa vida que eu vou ser 5, que é o número da liberdade. Vai ter fase da minha vida que eu vou ser 8, que eu vou ser, sei lá, dos 35 aos 55 anos eu vou ser número 6, que o número 6 é família. Provavelmente essa fase da sua vida você vai viver muito conectado com a família, você vai ser uma pessoa muito... enfim, não vou colocar exemplos aí muito profundos, mas vai estar conectado com a família. Então, assim, nós temos essas fases também, tá? Então, essa manutenção do seu ser, você tá sempre compreendendo que vai ter uma fase que você vai fechar um ciclo grande e abrir outro. E aí eu entro aqui um pouquinho sobre coach e as suas perspectivas, e sobre alguns pontinhos antes da gente fechar, tá? Que eu falei lá de campo energético, etc. Então, o coach, o que é ser coach? Tá? Eu quero trazer uma nova perspectiva para vocês. O coach, ele nada mais é do que um ser humano que está se autoconhecendo com muita humildade, compreensão e paciência, que está se alinhando e que quando ele vai auxiliar um outro ser humano a se autoconhecer, ele também enxerga que aquilo pode ser algo para ele se curar, tá? E ele tem 4 pontos super importantes, né? Tem muitos outros, mas os 4 importantes. Ele sabe ouvir com o coração, tá? Então ele escuta com o coração, realmente, que a pessoa, cada frase, palavrinha que a pessoa tá falando. Ele não entra no campo do julgamento, então ele tá numa folha em branco, aquela pessoa tá trazendo uma informação para ele e em nenhum momento, ou ele observa isso, mas ele tá o tempo todo atento para não entrar no campo de julgamento dele, né? Levando uma opinião dele com esse julgamento. Então, muitas das vezes a gente quer tentar auxiliar uma pessoa e a gente leva para um campo muito pessoal, sem olhar esse todo. Você tá ali olhando um todo de fora, ok? Um outro ponto muito importante é que quando você tá auxiliando essa outra pessoa com o seu trabalho, você tá sempre se inovando. Então, quando eu falo da humildade, compreensão e paciência, é porque você, em todos os aspectos da sua própria vida, você vai se observar e ver aonde você está se transformando, porque provavelmente naquela semana, aonde você observou que você melhorou, você vai atender uma pessoa com aquele tipo de situação. E aí você aprendeu e você pode passar aquilo para a pessoa. E o 4º ponto se conecta muito com o 3º, que é agir com verdade, tá? Tudo que você vai passar para aquela pessoa, você precisa ter experienciado pelo menos uma grande porcentagem para aquilo ser muito verdade para você passar para ela, tá? Então você vai indicar um floral, por exemplo. Você viveu a experiência de uma terapia com floral? Você vai indicar um cristal, você conhece os cristais a fundo? Você vai indicar aquele livro, você já leu aquele livro? Né? Ou você conhece o trabalho desse escritor? Né? Então, aquele exercício que você vai passar para a pessoa, você já fez aquele exercício? Você aplica esse exercício na sua vida? Então, são pontos importantes para quem trabalha com isso, para quem não trabalha com isso também, porque você vai acabar passando na sua profissão, no seu processo de trabalho, esse tipo de coisa. Então, eu sou um arquiteto que estou ressignificando a minha profissão e hoje eu trabalho com cromoterapia nos apartamentos, com cristais ou com, enfim, uma parte de geobiologia do lugar. Tá, mas você faz isso com você? Você entende disso de uma profundidade, muita verdade? Ah, eu sou uma médica que agora eu quero começar a trabalhar com terapias alternativas dentro da minha profissão, né? Então eu vou conectar essas duas coisas e aí eu vou chegar numa teoria incrível. Você tá vivenciando isso na sua vida, né? Então, gente, são processos que... Então eu falo que o coach, na verdade,
a profundidade desse trabalho é muito incrível, tá? Não é só você se formar numa coisa e você ir lá e passar exatamente aquilo. Não, cria o seu modelo, gente. A gente pode... Eu falo que a cópia, ela é inteligente porque se você tá copiando é porque realmente aquilo é muito legal. Mas a autenticidade, ela é uma energia maior do que isso. Quando eu falo maior, não é porque é superior, mas ela tem uma amplitude, um grau de amor, né? Quando você capta aquela caixinha de ferramenta que eu falei pra vocês e você cria o seu modelo de viver, de se alimentar diante de tudo isso, né? De ensinar, de atender ou de trabalhar, você consegue ser autêntico, ser verdadeiro. E aí você tá no seu propósito. O que é propósito? Propósito é você se manter nessa observação, estar presente naquele momento, compreender as situações do lado de fora, ter essa paciência e confiar nesse processo, né? O propósito é estar todos os dias presente naquilo que você está fazendo, agradecer, né? Então ele é um mix de muitas coisas. Então quando eu sou mestre do meu ser, eu consigo ser mestre de muitas outras coisas. Consigo ser um mestre na medicina, na terapia alternativa, no coach, como um mestre mesmo de faculdade, um mestre sendo um gerente, sendo um estagiário, sendo um vendedor, sendo uma cozinheira, sendo uma faxineira, eu consigo ser mestre. Porque eu faço aquilo com êxito. E o que é o êxito? É tudo isso que a gente está falando aqui nessa palestra. Quando eu faço as coisas com êxito, que seja um suco verde de manhã, pra mim, aquilo vai me fazer bem. E aquilo tem começo, meio e fim. Ok? Então, isso é muito importante. E eu passo isso pra vocês porque eu continuo aprendendo no meu processo, na minha profissão. Não paro, né? E sei que tudo isso que veio até mim, que virá, vai continuar me fazendo, me construindo, restaurando, de alguma forma, criando a minha autenticidade, né? Então, se eu gosto de um livro que eu li daquela autora, eu vou captar as ferramentas que ela me trouxe e eu vou trazer a minha essência naquilo, né? Ao invés de querer pegar aquilo cristalizado e tentar fazer exatamente no modo automático, ok? Isso é ser um coach da sua vida sem a gente identificar uma profissão, ou se você realmente trabalha com isso. E aí, fechando essa parte da nossa palestra, eu vou explicar um pouquinho sobre alguns pontos que vocês podem estudar, né, no processo de vocês. Um pouquinho sobre energia, células, campos de consciência, cura energética, etc. Então, só para vocês entenderem, tudo é energia, né? Nós somos energia. O universo surgiu através de uma grande explosão de um átomo e aí a gente, né, consegue, óbvio, não vou ficar entrando aqui muito a fundo, mas, né, outros tipos de átomos, moléculas, íons e enfim, tudo começou, uma sopa desses átomos, moléculas, etc., estavam presentes nessa explosão e aí cada um foi se chocando com o outro, criando, tomando forma, nutrientes e tipos de moléculas e enfim, a gente vai, eu tô tão no profundo que eu começo a enxergar o universo na sua origem aqui, e aí a gente foi vendo essas uniões de todas essas partículas e aí as coisas começaram a tomar forma, o hidrogênio, o hélio, enfim, tudo começou a se formar, os planetas, né, a gravidade, os elementos da natureza, né, que nós temos os 5, água, terra, fogo, ar e éter, né, e aí tudo começou a se
criar conforme tudo ia se misturando e as formas, as coisas iam se criando. Então tudo é energia, gente. A gente é energia. O seu copo é energia, sua toalha é energia, o seu sofá é energia, a comida é energia, o seu corpo é energia, sua roupa é energia, tudo é energia. Em diferentes formatos. Então a gente supõe, né, e em todos os estudos a gente parte do princípio de que se a gente é energia, a gente emana essa frequência vibracional na nossa fala, no nosso olhar, no nosso sentir, no nosso agir, né? A gente emana essa frequência vibracional. Então, quando eu estou emanando medo, estou emanando fracasso, sofrimento, depressão, quando eu estou emanando palavras pessimistas, eu estou emanando uma frequência vibracional densa, de campo baixo. Ah, tá, mas como é que eu saio disso? A gente falou toda a palestra de como a gente pode começar nesse processo. Mas só para vocês entenderem que se a gente é energia, se a gente emana isso para fora, a gente também emana isso para dentro. As nossas células vão entender e elas vão seguir essa frequência. Cada vez mais que eu falar para elas que eu sou uma pessoa doente, que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou uma pessoa sofredora, vítima, que eu sou uma pessoa que eu não mereço, que eu sou uma pessoa que eu não consigo. A minha célula, por também ser energia, ela vai receber esse comando e ela vai agir dessa maneira. Então, olha a profundidade que a gente chega quando a gente cria uma doença, né? Que nada mais é do que um comando que a gente deu para o nosso corpo nessa vida ou em qualquer outra vida que a gente trouxe e não resolveu na outra vida, a gente acaba resolvendo aqui, né? Às vezes a gente fica uma pessoa saudável a vida inteira e de repente tem uma doença, porque a gente não resolveu nessa outra realidade e vai resolver aqui. Só que ao mesmo tempo, todas essas palavras, essas ações, tudo isso, elas chegam nas nossas células, uma profundidade muito grande. Então, quando a gente entende que a gente é energia, começa a mudar os nossos hábitos, começa a agradecer mais, começa a sentir mais abençoado, né? Acordar de manhã e seja com uma oração, com né? Eu sou abençoado, eu sou alinhado, eu agradeço. Um processo de limpeza, de compreensão, de humildade, de perdão, as suas células vão se renovando, né? Acontece sim um rejuvenescimento, por quê? Porque quando você começa a trabalhar toda essa liberação, essa cura, o seu corpo se renova, a sua célula se alinha, né? Então até os processos digestivos começam a funcionar para muitas pessoas que têm esse problema. Então olha a profundidade disso, você recodifica a sua célula quando você muda tudo isso, né? Então, gente, entender também que as energias de cura, as terapias de cura, elas estão aí para também trabalhar o campo energético. O que é o seu campo energético? Todo ser humano tem não só o corpo físico, né, a proteína, essa parte, como a gente tem outros campos de energia que sustentam o nosso corpo físico, né? Então a gente tem várias camadas energéticas que sustentam o nosso corpo, senão a gente ia virar uma gema de ovo, né, derretida, né, por aí. Aí a gente tem esses campos que sustentam o nosso corpo para que a gente consiga estar aqui presente no plano físico. Porém, esse campo, a gente chama de campo energético, ele absorve energias e ele também mantém energias ali. Então, quanto mais alinhado você tá, né, no seu propósito, na cura e trabalhando as terapias alternativas, esse campo ele vai se tornando cada vez mais forte e alinhado, né? Então ele não fica todo crequelento, ele fica ali, entendeu? Pá, né? Só bonitão, né? Então, esse nosso campo energético, ele emana também essa frequência. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito pessimista ou você conhece alguém pessimista, além dessa pessoa estar emanando essa frequência para as células dela e do corpo dela, o campo dela também está pessimista.
Então ela entra na sala do seu trabalho lá no escritório e você fala, nossa, caramba, que energia dessa pessoa. Não é a pessoa em si, mas é o campo que ela carrega com ela, né? Dessa vida, de outras vidas também, enfim. E aí você sente essa energia, porque o campo de uma pessoa tem uma distância, né? Ela tem um raio. Então, quando você trabalha tudo isso, você muda, né, todo o processo de frequência do seu corpo. Então é legal vocês entenderem isso, estudarem um pouquinho sobre isso, tá? Eu tô passando aqui, mas vocês têm muitos mestres hoje que ensinam. Eu amo o Hélio Couto. O Hélio Couto explica super bem sobre física quântica, sobre campo energético. O Deepak Chopra também, os livros dele. Então é só vocês procurarem um pouquinho. O Energias do Mês, que é um projeto que eu faço com a Isa, que eu já vou explicar aqui. A gente fala sobre, tem muitas coisas que falam sobre isso, então se vocês quiserem também, é super legal acessar. E aí mais uma coisinha que eu vou falar sobre campos de consciência, tá? Então dentro desse processo a gente precisa entender que tudo tem campo de consciência. O que é isso? Tudo tem uma consciência e uma importância. Então o sofá, ele tem um registro, um campo de consciência que ele vai agir como um sofá, entendem? Um carro, ele tem um campo de consciência que ele vai agir como um carro. O alimento que está ali servindo a gente, porque ele sabe que ele está servindo para o bem-estar de um outro ser, ele tem um campo de consciência disso. A parede tem um campo de consciência que ela age como uma parede. Por isso que a gente conecta. Quando a gente pensa parede, a gente conecta com esse campo de consciência do que ela é, do que realmente é. Então, quando a gente entende sobre campos de consciência, a gente consegue entrar nesse todo, né? Nessas informações de que existem campos de consciência que me colocam para baixo e campos de consciência que me deixam bem. Campos de consciência de pessoas depressivas, de pessoas com medo, de pessoas desesperadas, de pessoas imediatistas. E às vezes a gente se conecta com esses campos de consciência e a gente nem vê. Então eu sou uma pessoa pacífica, nossa, aí eu entro numa reunião que tem 10 pessoas muito ansiosas e imediatistas, práticas e nananã. E aí eu começo, caramba, e eu saio dali. O que aconteceu? Se eu tô invigilante, eu me conecto com esse campo de consciência, né? Então, assim, se eu tô, por exemplo, numa cidade que tem muita violência e eu sou uma pessoa super tranquila, vim de, sei lá, de um lugar super tranquilo, eu me conecto com esse campo de consciência de violência e até eu começo a ficar com medo. E não é porque eu sou uma pessoa muito medrosa, é porque eu me conectei com esse campo, tá? Então, eu tô passando isso pra vocês só pra vocês prestarem atenção de uma forma geral no dia a dia de vocês, quais são os campos, às vezes, que eu tô me conectando. Mas, por favor, não bitolem nisso, tá? Porque às vezes a pessoa vai, meu Deus, e agora? Eu me conectei com o quê? Não. É só mesmo, gente, informações que vocês podem usar no dia a dia de vocês. De novo, caixinha de ferramenta, eu posso usar isso hoje, amanhã não preciso, daqui 10 anos eu uso, mas tá ali, entendeu? Não preciso usar tudo ao mesmo tempo, tá? E finalizando, a parte que eu quero muito falar pra vocês é usem o corpo de vocês por inteiro, tá? Usem o corpo de vocês por inteiro. Se conectem com uma alimentação saudável, um entendimento. Vocês não precisam ser super entendidos de alimentação, mas o que eu coloco no meu corpo, isso faz bem, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu não estou colocando nada no meu corpo, né? Se conectem com isso, com a alimentação de vocês, se conectem com a energia mental de vocês, sadia. Então, quais são os meus pensamentos? Quais são as palavras também que eu tô emitindo? Eu tô agradecendo, eu peço muito, meu mapa dos sonhos é lotado, né? Né? Não sei, pode ser lotado, mas eu posso agradecer bastante pelo que já veio pra mim.
Se conectem com exercícios teóricos, façam os exercícios, assistam às palestras, vai no lugar e se abre. Eu vou ter que dançar, dança. Eu vou ter que falar, fala. Vou ter que gritar, grita. Não sei se é relevante agora, mas alguma coisa vai me trazer, entendeu? Se abre para isso, usa o seu corpo para isso. Pratique uns esportes, é muito importante praticar esporte, gente. Eu tive uma época que eu parei de fazer exercício, porque eu só atendia, tipo, muita gente, de domingo a domingo, quando eu ainda não morava aqui, quando eu voltei a morar no Brasil. E gente, é sério, isso pra mim me causou um breakdown, vamos dizer assim. Eu realmente tive uma pane no sistema. Porque eu tava muito focada numa coisa. E eu conto isso pra vocês porque é normal a gente viver essas fases. E eu era uma pessoa muito atleta um tempo atrás. Tipo, eu comecei, assim, a fazer esporte muito cedo. E aí, quando eu vi que eu parei, eu vi que todo o meu corpo tava desestabilizado. Como é que eu vou dar um healing numa pessoa assim? Como é que eu vou fazer um coaching com êxito, sendo que eu tô muito cansada? Então, eu parava de atender. Às vezes eu desmarcava os atendimentos porque eu tinha consciência que eu não podia estar assim. Aí eu voltava nas minhas rotinas e graças ao universo, por essa consciência, eu conseguia entrar nesse equilíbrio e aí eu fazia as coisas com mais calma. Então, gente, é normal. Então, usem o seu corpo inteiro para isso, né? Os 5 sentidos, então alimentação, respirar, né, o exercício, o olhar no olho da pessoa, você ouvir um som de cura, ouvir uma música, ouvir sua intuição, toca, abraça, né, pega na mão mesmo da pessoa e usa o seu corpo. Isso é se conectar, isso é ser seu mestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar aqui a indicação, na verdade, uma oração que eu sempre faço quando eu acordo. Isso mudou mesmo a minha vida. Além de muitas outras coisas, mas isso desde que eu comecei no meu processo eu coloco e é muito, muito legal, tá? Então eu vou passar aqui pra vocês, vai ficar aqui na meia tela e aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês dos projetos da Emana. Então quando acordar, dentro de você ou em voz alta você repete: o meu ser encontra-se alinhado e firme no propósito. Sei e confio nas energias 100% luz e amor que estão no meu campo e na força maior que me guia. Ativo minha intuição e todo o meu ser para que tome as melhores decisões conectadas com a minha missão na Terra. Libero energias distorcidas e me posiciono num campo de energia de alta frequência. O meu ser é abençoado por estar vivo e agradece a todas as oportunidades presentes em mim e em todas as minhas realidades. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é. Então, essa oração eu faço todo dia e é muito linda pra mim, assim, eu me sinto super bem. E eu quero agradecer pela participação. Eu tenho, só pra passar pra vocês, tem um site da Emana, né, que é a minha empresa, onde eu dou cursos como Detox da Identidade, seminários, grupos de meditação, tem cursos em parceria, então tem aqui o link do site. Em breve eu vou colocando a agenda com todos os cursos, vocês podem acessar a agenda desse ano, né, e dos outros anos, né, até esse vídeo não sei pra onde vai. Mas vocês vão conseguir acessar sempre a programação da Emana. E também quero convidar vocês para assistirem o Energias do Mês, que é um projeto que eu amo, que eu faço com a Isa, minha amiga, irmã, que a gente fala sobre a energia de cada dia, durante cada mês, e a gente conecta a astrologia, que é super importante, o coach com exercícios e também a parte do calendário Maia, que eu sigo muito, que é um calendário que se alinha com a nova frequência do planeta. E eu coloco energias de cura, a gente tem healings ali. E também tem os vídeos bônus, que a gente coloca bastante conteúdo sobre assuntos até específicos sobre cada mês. Lembrando que você não precisa ser conhecedor 100%
para poder fazer o Energias. Lá tem os vídeos explicando como fazer seu mapa astral, como se conectar com a gente. Então é um projeto super legal que, se você tá alinhado, você ajuda até quem tá querendo começar a se alinhar, né? Então o Energias do Mês tem esse desejo de levar para vocês esse processo de autoconhecimento para quem nunca viu e para quem já tá no processo, porque o campo de consciência do Energias é do despertar, é de alinhar vocês no dia a dia de vocês, para vocês estarem atentos às energias que vão estar presentes naquele dia. Então tem todo um estudo sobre a energia de cada dia através do calendário Maia, a Isa 100% na questão da astrologia, também do autoconhecimento, os mestres que a gente coloca lá nos vídeos bônus. Então acessem aqui também, que vocês vão poder se conectar com isso, e vai estar muito atrelado ao que a gente falou aqui na palestra, a agenda da Emana e a essas palestras que vocês também assistiram e vão assistir aqui nesse projeto. E no Instagram também, se vocês quiserem conhecer um pouco dos meus textos, dos meus snaps, e eu sempre coloco alguma coisinha ali, eu vou ficar muito feliz. Então eu quero agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, carinho, muita verdade aqui. E até a próxima. Fechando o campo, liberando, transmutando tudo em amor e desejando para que vocês tenham esse despertar e cada vez mais essa conexão com essa luz, que é muito importante, que todo mundo tem. Tá bom? Obrigada, gente!